Capítulo 31 O duelo. Nota do autor, por favor, leia a nota do autor abaixo, desejo corrigir algum mal-entendido. Não temos tempo a perder aqui, então vamos direto ao ponto. Samelma, bola, meu aluno está pronto para o duelo. A senhorita Aimee se virou para os dois homens vestidos em jacuta verde enquanto falava. Tudo bem, nós ouvimos os termos do duelo e vamos nos certificar de que quem falhar entre os alunos mantém a sua parte no trato. O homem à esquerda com a cabeça careca falou. Ele era muito magro, mas tinha uma voz grave. De acordo com os termos, lesões são permitidas. O professor deve cuidar da condição médica de seu aluno se ele acabar recebendo qualquer forma de lesão, também nenhuma forma de bullying será tolerada por um professor uma vez que seu aluno perca. O outro vai ver falou. Ele tinha cabelos brancos e parecia bastante bronzeado com um corpo robusto. Ambos os professores assentiram em compreensão. Aurora, pegue leve com ele é apenas um F- afinal. Ah, Tom Brown ridicularizou antes de se virar para deixar o palco. Gustave, você sabe o que fazer, disse a senhorita Aimee em voz baixa antes de deixar o palco. Gustave e Aurora, que estavam a vários metros um do outro, trocaram olhares. Lixo que não sabe o lugar dele. Vou mandar você para o hospital hoje, disse a mulher antes de ficar em uma pose de batalha. Gustave nem se incomodou em responder ao comentário dela. Ele ficou em posição e olhou para ela. Uma vez uma mulher me esmagou. Nunca mais. Gustave semicerrou os olhos enquanto a encarava. Que comece o duelo. Imediatamente essas palavras foram ditas de lado. Gustave viu o corpo de Aurora de repente brilhar. Suelevo. Em uma fração de segundo, padrões azuis que formavam flechas apareceram por toda a parte visível de seu corpo. Ela estendeu a mão direita. Fulos. Pequenos ventos começaram a se formar em torno dele. Os pequenos ventos rodopiantes estavam se transformando em água. Aurora estava transformando o ar em água e a água em uma longa lâmina, mas antes que pudesse terminar, viu Gustave de repente avançar. Ele é rápido, ela pensou em sua mente enquanto rapidamente transformava a água em uma lâmina de meio metro e a balançava na direção do Gustave que se aproximava. Golpear. Gustave, que saiu correndo no momento em que Aurora começou a conjurar seu ataque, viu a lâmina balançando em direção ao pescoço pela esquerda. Gustave, que por acaso era mais rápido que Aurora, estendeu a palma da mão direita em direção ao pulso de Aurora, que ainda estava balançando em sua direção. Pá! A palma da mão de Gustavo bateu em seu pulso, mudando o curso do ataque, mas ele não parou por aí. Imediatamente Aurora perdeu o equilíbrio depois que sua mão foi esbofeteada. Gustavo girou e balançou o cotovelo esquerdo em direção ao rosto dela. Ela ficou extremamente chocada ao ver o cotovelo de Gustavo direcionado para seu rosto depois que ele rebateu seu ataque. Como ele é tão rápido? Ela se perguntou porque já podia dizer que Gustavo era mais rápido do que ela pelos movimentos dele. Ela ainda conseguiu reagir a tempo levantando o braço esquerdo na frente do rosto. Bom! O cotovelo de Gustavo colidiu com o braço dela. Enca! Ela exclamou de dor quando a força a fez deslizar para trás por 2 metros. SSHHHSSS. Seu braço ainda estava erguido depois que a força a empurrou para trás, mas estava tremendo levemente. Que força física insana! Como isso é possível quando ele nem ativou sua linhagem? Ele não é apenas um F-rank. Ela olhou para Gustavo com um olhar cauteloso e incrédulo. Expressão enquanto ela tentava enviar mais poder para seu braço esquerdo dormente. O que é de errado com Aurora? Ela acabou de ser jogada fora por um F-rank comum. Tão ruim que ela deveria estar ganhando em um instante, o que ela está fazendo parada? Os outros alunos de aparência jovem aqui conversaram entre si depois de ver a primeira troca. Havia cerca de 16 alunos que pareciam ter a idade de Gustav reunidos aqui. Até Dom Brown tinha uma expressão perplexa no rosto. Vamos, você não disse que vai me mandar para o hospital. O que você está esperando? Estou bem aqui. Gustav questionou com uma expressão ridícula enquanto olhava para ela. HMPH, não fique convencido. Aurora gritou isso e começou a acenar com o braço direito para frente. Quando ela balançou a lâmina feita de água em direção a Gustav, uma onda de água foi disparada em um arco em direção a ele. Desviar. Gustavo desviou para a direita fazendo com que o ataque passasse pelo seu lado esquerdo. Aurora não parou por aí, ela continuou balançando a lâmina de água várias vezes, fazendo com que mais ataques de água aparecessem do nada enquanto voava em direção a Gustavo. Desviar. 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 Mesmo que a velocidade dos ataques fosse quase 2 vezes mais rápida do que o homem mais rápido da Terra, Gustavo ainda era capaz de se esquivar de cada um deles. A velocidade de cada golpe era mais feroz do que a anterior e Gustavo sabia que não poderia continuar se esquivando por muito tempo sem usar uma habilidade relacionada à velocidade, então ele começou a usar o trabalho de pés para avançar lentamente enquanto se esquivava dos ataques. Aurora estava rangendo os dentes de frustração depois de perceber que seus ataques não acertaram, mesmo depois de toda a força que ela colocou nele. Bom. Bom.
Dois de seus ataques de água atingiram o palco vários metros atrás de Gustav. Mesmo com a dureza do palco, uma linha de 3 polegadas de profundidade foi cortada. Os padrões no corpo de Aurora de repente brilharam mais intensamente quando a lâmina em sua mão cresceu mais de 5 metros de comprimento. Transformou-se em uma grande foice. Gustav já podia sentir que este ataque era muito mais poderoso do que antes, mas devido ao tamanho ele sentiu que ela não seria capaz de lançá-lo tão rápido. Esta foi sua oportunidade de fechar a lacuna. Gustav correu para a frente assim que ela balançou a foice feita de água para o lado esquerdo. Para sua surpresa, o movimento do ataque dela foi mais rápido que o movimento dele. Antes que Gustav pudesse diminuir a distância entre eles, a foice já havia chegado antes dele. KRYYCCHH. Um som de osso estalando soou quando uma cena inimaginável se desenrolou na frente deles. O corpo de Gustav de repente se inclinou para a frente. Seus joelhos permitiam que ele se dobrasse de tal forma que seu corpo lembrasse uma pistola que estava parada no chão. Devido a essa ação, ele foi capaz de desviar do golpe sem ativar o traço. Seu joelho podia ser visto dobrado em um ângulo inacreditável que fazia seu corpo parecer uma pistola. A articulação da dobradiça podia ser vista saindo por baixo da pele atrás do joelho. Isso parece nojento. Menos o que no mundo. Essa é a habilidade de sua linhagem. Ficaram chocados ao ver como Gustavo estava curvado. O que é isso? Aurora também estava com um olhar chocado quando a foice começou a diminuir de tamanho. KRYYCCHH. Gustavo se levantou enquanto suas pernas voltavam ao normal. Gustavo tinha acabado de ativar o movimento articular fazendo com que a articulação do joelho invertesse suas funções. Naquele momento, sua capacidade de se ajoelhar foi invertida. Em vez de sua perna ser capaz de dobrar em direção à sua bunda, ela era capaz de dobrar na outra direção. Ele usou a força de seu avanço junto com isso para evitar o ataque. Imediatamente o corpo de Gustavo voltou ao normal, Aurora já estava enviando outro ataque contra ele. Capítulo 32, segundo desafiante. O ataque passou por baixo dele provocando pequenos ventos que fizeram seu yukata explodir levemente. Gustavo deu uma cambalhota no ar enquanto aterrissava, sua perna esquerda estava indo para o corpo de Aurora. De repente, correntes de água apareceram do nada quando ele estava perto de fazer contato com ela. As correntes de água eram como tentáculos. Eram cerca de 12 deles que dispararam ao mesmo tempo. Todos eles viajaram em direção ao corpo de Gustavo que ainda estava caindo em direção ao chão. 3 de cada um foram direcionados para seu braço direito e esquerdo, enquanto os 6 restantes se dirigiram para suas pernas direita e esquerda, respectivamente. Todos sentiram que seria impossível para ele se esquivar desse ataque, já que ele ainda estava no ar e os tentáculos estavam perto de fazer contato. Para sua surpresa novamente, Gustavo de repente retraiu cada um de seus membros. E os apertou contra o corpo enquanto se dobrava no ar. Ele estava praticamente enrolado em formato de bola enquanto os tentáculos passavam por seus lados errando-o por um fio de cabelo. Usar esse método não apenas permitiu que Gustavo se esquivasse do ataque, mas também o fez descer mais rápido do que os tentáculos de água poderiam voltar para atacá-lo novamente. Culpa. Gustavo pousou de volta no palco em um formato de cócoras. Os olhos de Aurora se arregalaram quando ela rapidamente chamou de volta os tentáculos para atacar Gustavo. Imediatamente Gustavo pousou, ele não perdeu tempo em balançar o braço em direção ao peito de Aurora. Suíço. Seu ataque foi extremamente mais rápido do que ela poderia chamar de volta os tentáculos, mas assim que a mão de Gustavo estava perto de bater em seu peito, ela é uma mulher, seria errado tocá-la lá. Em vez disso, eu vou. Em menos de um milissegundo ele concluiu e mudou a trajetória da palma da mão. Aurora, que havia conjurado uma pequena barreira de água na frente do peito, ficou chocada ao ver a palma da mão de Gustavo balançar para cima. Pá! Um forte tapa ressoou no ambiente quando a mão de Gustavo colidiu com a bochecha esquerda de Aurora. Isso é mais parecido com isso. Gustavo disse em sua mente com um sorriso sádico enquanto sua palma pressionava a bochecha de Aurora. Ele podia sentir alguns de seus dentes sendo removidos com força de sua gengiva. O peso do tapa fez com que a bochecha de Aurora ondulasse enquanto seu corpo inteiro era levantado do chão em um movimento giratório. Enca. Força tão intensa. Lost. Esses foram os pensamentos que surgiram em sua mente enquanto seu corpo estava caindo no palco com as pernas para cima e a cabeça viajando para baixo. O lado esquerdo de seu rosto tinha 5 dedos ensanguentados impressos nele. Bang! Sua cabeça bateu fortemente no palco e ela sentiu sua visão enfraquecer. Uma mancha de sangue cobriu a área de sua cabeça no palco. Suspiro. Aurora. Dom Brown saiu correndo de sua posição com um olhar de pânico para Aurora, que estava deitada no palco com o rosto ensanguentado e a cabeça inchada. Menos como isso é possível. Um grau F ganhando um mestiço grau B. Ele é realmente um F-grade. Conversas podiam ser ouvidas vindo dos alunos ao redor do palco enquanto eles olhavam para Gustavo incrédulos. O vencedor foi decidido. Samelma falou com uma voz autoritária.
Este duelo acabou oficialmente. A aluna da professora Aimee venceu. Ele acrescentou com uma voz de autoridade. Dom Brown, que estava atualmente agachado na frente de Aurora, olhou para Gustavo com um olhar de ódio. Ele pegou uma pílula laranja e colocou na boca dela. Aurora, que antes tinha o rosto vermelho, lentamente começou a recuperar sua aparência anterior. Sua cabeça inchada que bateu no palco começou a diminuir. O sangue em sua bochecha lentamente começou a voltar à sua cor normal. Ela podia sentir os dentes que foram arrancados de sua gengiva devido ao tapa intenso crescer lentamente mais uma vez. Em poucos segundos, ela estava completamente curada. Ela abriu os olhos corretamente enquanto se lembrava de tudo o que aconteceu um tempo atrás. Ela estava sentindo uma quantidade intensa de humilhação agora. Não há como eu perder para um lixo como você. Você é apenas um F-grade. Ela gritou com um olhar de ódio enquanto olhava para Gustavo, que estava de pé no palco. Lamentável. Gustavo pronunciou essas palavras antes de se virar para deixar o palco. Seu canalha, lute comigo de novo. Ela gritou enquanto se levantava e corria em direção a Gustavo. Professor Brown, controle seu aluno. O homem careca falou. Dom Brown rapidamente assegurou antes que ela pudesse se mover mais de 1 metro. Você está apenas pedindo outra rodada de humilhação. Francamente, você não vale meu tempo, já que não posso fazer isso. A voz de Gustavo fluiu em seus ouvidos, enchendo-a de intensa frustração, mas Dom Brown assegurou com firmeza. Ah, se ao menos eu pudesse roubar uma linhagem de Grau B, talvez eu tivesse te agradado um pouco mais, Gustavo suspirou em sua mente enquanto saía do palco. Agora, de acordo com os termos antes do início deste duelo, o professor Dom não deve se aproximar mais do que 3 metros da professora Aimee. O não cumprimento do acordo resultará em uma proibição permanente de entrar no game idoso. Bola falava com um olhar autoritário. Como pode ser isso? É uma pena para Pitoi mestiço de alto nível. As vozes insatisfeitas dos alunos podiam ser ouvidas ao redor do palco. Você fez bem, disse a senhorita Aimee com um sorriso enquanto Gustavo caminhava em sua direção. Gustavo sorriu de volta e ficou na frente dela. Tal nível de força de um primeiro passo classificado como Julo é inédito, até mesmo a senhorita Aimee ficou chocada. Ela esperava que Gustavo ganhasse, mas isso era muito mais fácil do que ela esperava. Parece que o vestibular do MBL vai ter um monstro participando, pensou a senhorita Aimee enquanto olhava para Gustavo. Senhorita Aimee, podemos sair agora? Gustavo questionou depois de perceber que a senhorita Aimee não disse mais nada depois de falar pela primeira vez. Sim, vamos. Ela se virou enquanto Gustavo se moveu para o lado direito dela. Espere. Um dos alunos gritou. A senhorita Aimee e Gustavo se viraram para ver quem falava. Era um jovem de cabelos verdes com uma figura esbelta e ligeiramente alta. Supervisor Samilna, Supervisor Bola, por favor, permitam-me retomar nosso orgulho como mestiços de classe B. O macho falou antes de gritar, Gustavo, eu desafio você para um duelo. Menos nossa, Mazuba não consegue se segurar. Menos a humilhação de Gustavo é certa, agora que Majuba o desafiou. O lixo F-grade precisa ser colocado em seu lugar. As conversas dos alunos podiam ser ouvidas novamente. Majuba, um duelo não pode acontecer sem acordo de ambos os lados, falou Samilna. Gustavo, aceite meu desafio se você ousar. Majuba gritou depois de ouvir as palavras de Samilna. Gustavo o encarou por um tempo antes de se virar novamente. Eu recuso. Gustavo disse e começou a se afastar com a senhorita Aimee. Todo mundo ficou pasmo. Eles esperavam que Gustavo concordasse com isso imediatamente, já que meninos de suas idades tendem a ser provocados facilmente. Seu covarde. Você não tem vergonha. Aceite meu desafio. Majuba gritou para Gustavo, que estava indo embora com a senhorita Aimee. Capítulo 33 Derrota instantânea. Tentar usar meios tão ininteligíveis para me provocar não vai funcionar, já que, não só eu iria derrotá-lo facilmente, como também não ganharia nada com isso. Tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Gustavo afirmou de frente sem nem mesmo virar as costas para olhar. Majuba cerrou os dentes de aborrecimento depois de ouvir isso. E se você pudesse ganhar algo com isso? Podemos fazer uma aposta? Majuba gritou. Desta vez, Gustavo finalmente parou seus passos. Agamemnon, embora eu não possa roubar sua linhagem, ainda há coisas que eu preciso e ele pode providenciar. Gustavo sorriu enquanto se virava. Uma aposta parece bom para mim, respondeu Gustavo e começou a caminhar em direção a eles mais uma vez. Depois de alguns minutos, Gustavo e Majuba ficaram frente a frente no palco. Já que não quero perder tempo, é melhor acabar com isso o quanto antes, Gustavo pensou internamente enquanto esperava o supervisor Samilna dar sinal verde para o duelo começar. Majuba olhou para Gustavo com um olhar cauteloso. Após a luta anterior, ele percebeu que Gustavo não era alguém para se brincar, mas não suportava a ideia de uma vitória de nota F contra uma nota B. Ele deve ter muita força. Se for esse o caso, não vou deixar ele chegar perto de mim, mas o analisou e chegou a uma conclusão rápida depois de repassar o último duelo em sua mente.
O que ele não sabia era que Gustavo não estava colocando tudo para vencer porque decidiu não usar nenhuma habilidade relacionada à velocidade anteriormente. Qual é o melhor para usar nesta situação? Das é mais lento que Sprint, mas Spread leva mais pontos de energia. Só se eu não terminar o duelo a tempo, então Spread. Gustavo chegou a esta conclusão imediatamente, o supervisor Bola decidiu falar. Que comece o duelo. Spread ativar. Gustavo chamou em sua mente. Spread foi ativado. A velocidade do host será multiplicada por 2. 20 pontos de energia serão gastos para cada segundo Spread ativado. Menos 20 em. Imediatamente Gustavo ativou tudo, desacelerou ao seu redor, incluindo Majuba que estava tentando conjurar um ataque com suas habilidades. Gustavo sorriu e correu para a frente. Sus. Em um instante, Gustavo havia diminuído a distância entre eles e chegou na frente de Majuba enquanto lançava o punho. Você não é uma mulher, então não tenho escrúpulos em bater em seu peito. Gustavo pensou enquanto seu braço viajava com força intensa em direção ao peito de Majuba. Majuba apenas viu uma figura borrada aparecer diante dele com o punho estendido. Ele nem mesmo havia conjurado seu ataque. O duelo começou há apenas um segundo e, no entanto, ele só pode observar quando o punho fez contato com seu peito. Bang! O punho de Gustavo colidiu com o peito de Majuba, causando um som alto de osso quebrando. Blarg! Majuba vomitou um rastro de sangue enquanto seu corpo viajava no ar com as costas arqueadas devido à força do soco. Como? Como? Como um F-grade tem tanta força? Este foi o processo de pensamento de Majuba antes de cair de costas apenas alguns centímetros fora da área do palco à frente. Plop! Os olhos de Majuba rolaram para trás quando ele caiu inconsciente. Ele continuou vomitando sangue mesmo depois de desmaiar. Desativar Spread. Gustav chamou em sua mente. Spread foi desativado. Silêncio. Houve um silêncio total enquanto todos olhavam para a área do palco com suas mandíbulas penduradas frouxamente em suas bocas. O que eles tinham acabado de testemunhar era algo inacreditável. Algo que ninguém acreditaria se não visse com os próprios olhos. Um grau F derrotou dois mestiços de grau B em menos de 30 minutos. O segundo mestiço não durou nem um segundo antes de a batalha terminar em sua derrota. Todos não conseguiam processar seus pensamentos. Até a senhorita Aimee tinha um olhar chocado em seu rosto geralmente inexpressivo. Essa explosão de velocidade não é algo que um Julo classificado não deva ser capaz de alcançar. A senhorita Aimee olhou para Gustavo com um olhar de desconfiança. Gustavo ficou no palco com um olhar de contemplação. Não o usei antes, mas é muito satisfatório. Exceto pela quantidade de energia que consome, pensou Gustavo. Originalmente, seu soco não enviaria um mestiço de nível Julo voando a mais de 1 metro a 2 metros de distância, mas depois de acoplá-lo com sua velocidade multiplicada por 2, o soco acumulou o dobro da força. As costelas e o externo de Majuba estavam fraturados devido ao soco. Gustavo vence este duelo. Depois de muitos segundos, o supervisor Bola finalmente quebrou o silêncio. Todos saíram de seus devaneios, mas ainda olhavam para Gustavo com um olhar de espanto. Menos como ele conseguiu derrotar Majuba em um único segundo. Talvez ele seja um grau 4 Julo disfarçado. Como isso é possível quando ele é apenas F-grade? Os alunos não conseguiam entender o que acabara de acontecer. Aurora arregalou os olhos enquanto observava Gustavo descer do palco. Isso não significa que ele estava se segurando quando lutou comigo. Era difícil de acreditar para todos, mas eles não tiveram escolha, pois viram isso acontecer diante de seus olhos. O supervisor Samilna caminhou em direção a Majuba que estava no chão e levantou a cabeça antes de colocar um comprimido laranja na boca. Majuba, que antes tinha o rosto pálido, começou a se recuperar pouco a pouco. Os sangues mistos podiam ter batalhas como essa porque eram tenazes o suficiente para sobreviver, mesmo que recebessem um ferimento fatal. Se fosse uma pessoa normal, o soco de Gustavo teria acabado com sua vida em um instante. Majuba lentamente abriu os olhos depois que seus ossos foram colocados de volta no lugar e suas costelas quebradas unidas. Enca. Ele deixou escapar com dor depois que outro osso quebrado se juntou novamente. Depois de mais alguns segundos, ele se levantou. Lembre-se da nossa aposta. Agora entregue. Gustavo gritou do outro lado do palco. Majuba tinha um olhar abatido quando pegou um pequeno cubo azul e caminhou em direção a Gustavo. Aqui, ele entregou o cubo para Gustavo. Gustavo o pegou com um sorriso no rosto. Sua doação é apreciada, disse Gustavo depois de recolher o cubo. Ele se virou para sair com a senhorita Aimee. Ei, Majuba gritou para Gustavo com um olhar hesitante. Gustavo fez uma pausa em seus passos enquanto virava a cabeça para o lado para encarar Majuba. Podemos deixar tudo para trás e nos tornar amigos, propôs Majuba. Suspiro. O resto dos alunos engengou de surpresa, embora entendessem o que Majuba pretendia. Amigos? Gustavo questionou com um olhar confuso. Sim, amigos, meu pai é o chefe de. Antes que Majuba pudesse completar sua declaração, Gustavo o interrompeu.
Você quer ser amigo de um lixo de classe F? Gustavo questionou com um olhar ridículo. Não, quero dizer, sim, quero dizer, não, você não é um lixo, mas sim, quero ser seu amigo, Mazuba gaguejou ao responder a pergunta. Não, obrigado, o lixo não quer ser seu amigo. Gustavo recusou e imediatamente se virou para continuar andando. Todos ficaram surpresos mais uma vez. Ele acabou de recusar Majuba de novo. Todos sabiam que o pai de Majuba era o chefe de polícia da cidade de Plankton. Não havia ninguém que não gostaria de fazer amizade com ele, mas ele foi rejeitado por um F-grade. Majuba tinha um olhar de humilhação ao ver Gustavo partir com a senhorita Aimee. Amigos. Ah, quem precisa disso? Este foi o processo de pensamento de Gustavo enquanto caminhava em direção à sala de treinamento ao lado da senhorita Aimee. Ele olhou para o cubo azul em suas mãos com olhares de ganância visíveis em todo o rosto. Gustavo, o que você pretende fazer com tanto dinheiro? Senhorita Aimee questionou. No duelo anterior, a aposta de 50 mil radianos seria dada a Gustavo por Majuba se ele ganhasse, mas se perdesse, Majuba exigia que Gustavo se curvasse a ele sempre que se cruzassem. HMM. A senhorita Aimee quer algum dinheiro, talvez. Gustavo disse com um tom brincalhão. Seu pirralho atrevido, você está se tornando arrogante depois de vencer, hein? Miss Aimee disse e começou a bater na cabeça de Gustavo. Ai, Gustavo segurou sua cabeça enquanto exclamou de dor. Tudo bem se você não quiser dizer. A senhorita Aimee acrescentou com um olhar de compreensão. Eu pretendo ser independente. Gustavo afirmou após alguns segundos de silêncio. Capítulo 34, Data do jantar. Tudo bem se você não quiser dizer. A senhorita Aimee acrescentou com um olhar de compreensão. Eu pretendo ser independente. Gustavo afirmou após alguns segundos de silêncio. A senhorita Aimee se virou para o lado para encará-lo. Independência? Ela questionou. Sim, senhorita Aimee, eu não quero ficar em um lugar onde não sou bem-vindo, respondeu Gustavo. A santa. Aimee tinha um olhar contemplativo em seu rosto depois de ouvir a resposta de Gustavo. Então, onde você planeja ir? Perguntou a senhorita Aimee. Fiz minhas pesquisas e agora que ganhei este duelo tenho dinheiro suficiente para alugar um apartamento, respondeu Gustavo com um olhar de expectativa. Não é uma má ideia, já que você já é maior de idade, mas também pode ser um desperdício alugar um apartamento agora, disse a santa. Aimei quando eles pararam na frente de seu idoso. Naquela época, a idade legal para humanos, Slarkos e mestiços, era de 16 anos. Aos 16 anos uma pessoa seria considerada adulta e agora Gustavo já tinha 17. O que você quer dizer com senhorita Aimee? Gustavo questionou com um olhar confuso. Nos próximos 4 meses, o teste de admissão do MBU será realizado. Se você passar e for escolhido para entrar no campo de treinamento do MBU, não precisará de acomodação ou alimentação, pois o governo fornecerá isso para você, explicou a santa. Aimee. Ela podia entender de onde Gustavo estava vindo com sua decisão, mas ela sentiu que poderia ser um desperdício para ele alugar um apartamento, apenas para deixá-lo depois de 4 meses. Os aluguéis eram caros por aqui, na maioria das vezes, só funcionavam com pagamentos anuais. Em vez disso, você deveria economizar para outras coisas, como suprimentos de que pode precisar durante seus dias no acampamento MBU. Posso dizer que não será fácil sobreviver lá sem ter suprimentos que diferem das provisões militares. Miss Aimee disse com um olhar um pouco preocupado. A senhorita Aimee parece ter certeza do que está dizendo. Se for assim, terei que receber mais compensações, pensou Gustavo. Obrigado, senhorita Aimee, mas seria melhor se eu simplesmente me mudasse agora, sobre a questão de economizar, pretendo fazer isso pegando. Quer dizer, ganhando ainda mais dinheiro. Gustavo curvou-se ligeiramente para a falta de Aimee. Com um sorriso. Tudo bem, apenas planeje bem o suficiente, porque posso dizer que ter apenas poder pode não ser suficiente. Riqueza também é um atributo. A senhorita Aimee acrescentou antes de subir os 3 degraus posicionados na frente de seu idoso. De repente, ela parou e se virou para encarar Gustavo. Já que você venceu o desafio hoje, você e eu iremos nesse encontro, declarou a senhorita Aimee e se virou para entrar. É. Encontro. Gustavo tinha um olhar confuso em seu rosto depois de ouvir isso. Entre e volte a vestir sua roupa casual, gritou a senhorita Aimee de dentro do idoso. Gustavo ainda estava confuso com a declaração repentina da senhorita Aimee, mas ainda caminhou para o idoso. 20 minutos depois, a senhorita Aimee e Gustavo estavam sentados dentro de um grande restaurante. Uma tonelada de comida foi colocada na mesa à sua frente. Peru bovino, camarões gigantes mutantes, peixe tigre frito, arroz preto, caranguejos fritos no espeto, etc. A mesa estava repleta de comidas exóticas de diferentes tipos. Os olhos de Gustavo brilharam de emoção e ele engoliu a saliva enquanto olhava para o banquete diante deles. Quem sabia que a senhorita Aimee também era uma fã de comida? Gustavo ficou surpreso depois que a senhorita Aimee encomendou tudo isso. Eles estavam atualmente em um restaurante conhecido no 634º andar do prédio.
A senhorita Aimee decidiu levar Gustavo para um presente para recompensá-lo por seu desempenho hoje. Ela calculou que, como teria que ir a um encontro com Dom Brown se Gustavo tivesse perdido, ela deveria dar essa recompensa a Gustavo, já que ele ganhou. Era para ser um encontro, em vez disso, era mais como uma guloseima. Gustavo foi o primeiro a fazer o pedido quando chegaram ao restaurante. A senhorita Aimee havia dito a ele naquela época para não ser modesto e pedir o que quisesse, mas ainda assim, ele decidiu não pedir muito. Ele ficou surpreso quando viu a quantidade de comida que a senhorita Aimee pediu. A mesa inteira estava cheia de diferentes tipos de pratos agora. As pessoas em outras mesas estavam olhando para eles com um olhar estranho, mas ambos não se incomodaram nem um pouco. O restaurante era luxuoso. Era óbvio pelos desígnios internos. As mesas e assentos eram tão escuros, brilhantes e lisos que poderiam ser confundidos com um espelho pelos reflexos visíveis em suas superfícies. Todo o piso foi revestido com um tipo de material de construção tecnológico que brilhava como nuvens. Andar no chão fazia parecer que você estava andando nas nuvens. O ar cheirava tão bem que dava para sentir o gosto. O que você está esperando? Um convite. A senhorita Aimee, que estava segurando um camarão vermelho, chamou Gustavo ao perceber que ele não havia começado a comer. Coma já, acrescentou a senhorita Aimee antes de abrir a boca e enfiar uma parte do corpo do camarão em sua boca. Gustavo sorriu enquanto pensava apenas em qual prato experimentar primeiro. Vamos começar com os camarões mutantes, pensou Gustavo e começou a pegar o camarão vermelho na mesa. Ele percebeu que o camarão já estava mergulhado no molho picante, por isso estava totalmente vermelho. Havia cerca de 5 deles na mesa e cada um tinha 3 vezes o tamanho de uma palma. Gustavo quebrou um deles em duas metades e rapidamente o enfiou na boca. Metade ainda era maior que a palma da mão humana, mas Gustavo conseguiu colocar tudo na boca. Suas bochechas incharam enquanto ele sorria deliciado, é delicioso, devido a sua boca estar cheia, ele não conseguia falar direito. Cross, cross, cross. Enquanto Gustavo mastigava o camarão mutante, havia uma mistura de sabores que ele podia detectar. O sal na primeira trituração tinha um gosto um pouco forte, mas depois disso, ele podia detectar temperos misturados. Um pouco apimentado com um tom de sabor de frango, misturado com pequenos sabores suculentos como cranberry e gosto de lavanda floral. O cheiro do mar também estava presente, dando uma sensação incrível. Tudo se juntou para criar um gosto agradável em sua boca, que era ao mesmo tempo forte e suave. Gustavo não perdeu tempo em agarrar o segundo tempo antes de derrubá-lo de uma só vez. As mãos e a boca de Gustavo não pararam de se mover até que não houvesse mais nada sobre a mesa. Em poucos minutos, tudo foi derrubado por ele e pela Satã. Aimee. Gustavo descansou as costas na cadeira após o banquete e suspirou de alívio. Ah, parece que vou ficar grávida por um tempo, Gustavo pensou enquanto olhava para sua barriga que estava inchada. Ele olhou para cima para olhar para a senhorita Aimee, que também tinha um olhar de satisfação. Gustavo olhou para a região da barriga da senhorita Aimee e ficou chocado. Para onde foi toda aquela comida? Ele podia ver que não havia uma protuberância. Nem mesmo o menor sinal podia ser visto de que ela acabou de fazer um grande banquete. Ele calculou em sua mente que a senhorita Aimee comeu pelo menos 60% da comida na mesa. Quem diria que a senhorita Aimee era um monstro, vendo como sua barriga estava lisa como sempre, ele não poderia imaginar ter uma competição de comida com a senhorita Aimee. A propósito, Gustavo, por que você não aceitou a amizade de Majuba? A senhorita Aimee decidiu perguntar isso, pois isso a incomodava há algum tempo. Gustavo sentou-se ao ouvir isso e olhou para o nada por alguns segundos antes de responder, senhorita Aimee, neste momento da minha vida, decidi não aceitar amizades que serão apenas falsas. Aquele Majuba era um deles que me chamaram de lixo, mas depois de bater na bunda dele, ele decidiu fazer amigos. Eu nunca seria capaz de confiar em pessoas assim para me proteger quando estou em um estado vulnerável. O que acontece se um dia eu sou incapaz de usar minha força ao me tornar um lixo novamente? Alguém assim continuaria sendo meu amigo. Se o poder é a única razão para o vínculo que compartilhamos, então pode muito bem não haver nenhum vínculo em primeiro lugar. Já que a amizade vai acabar ser baseado no poder, então é falso e eu não quero. Não sei se vou conseguir estabelecer laços reais com as pessoas, mas vou tentar e quando conseguir não será baseado em poder ou interesses egoístas. Gustavo explicou longamente. A senhorita Aimee olhou para ele por alguns segundos antes de responder, eu entendo o seu ponto, mas também é idiota pensar dessa maneira. O Gustavo ficou surpreso com a resposta da senhorita Aimee. Se ela entende, então por que ela ainda diz que é idiota? Gustavo se perguntou. É idiota porque você pode não saber quando precisa usar essas pessoas para fins específicos, afirmou a senhorita Aimee. Capítulo 35 Conseguir um apartamento. Gustavo ainda estava olhando para ela com um olhar estupefato. Não estou pedindo que você seja amigo deles, você pode apenas ser algum tipo de cúmplice ou conhecido deles e usá-los quando se encontrar em uma situação complicada que o poder pode não ser capaz de resolver.
Às vezes, as conexões são úteis, lembre-se disso, disse a senhorita Aimee e começou a se levantar. Nós estamos saindo. Gustavo questionou depois de perceber a ação da senhorita Aimee. Você quer pedir outra rodada? Senhorita Aimee questionou. Ah não, eu estou bem, Gustavo respondeu enquanto olhava para sua barriga antes de começar a se levantar. Depois que a senhorita Aimee pagou a conta e eles deixaram o restaurante e depois o grande prédio. A senhorita Aimee deixou Gustavo em casa com sua Overbic. O dia agitado terminou assim. Gustavo acordou na manhã seguinte e abriu a interface do sistema. Atributos do hospedeiro: habilidades e habilidades, linhagens, missões, loja. Ele não perdeu tempo antes de chamar os atributos do hospedeiro. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível, 4. Menos aula. Menos exp, 260 dividido por 9.500. Menos HP, 170 dividido por 170. Menos energia, 80 dividido por 80. Atributos. Força, 32. Percepção, 30. Fortitude mental, 28. Agilidade, 28. Velocidade, 30. Bravura, 28. Inteligência, 31. Charme, nulo. Ponto de atributos menos 36. Desde quando Gustavo elevou fortitude mental para ser quase tão alto quanto os outros, ele economizou pontos de atributos para emergências. Toda semana, ele adicionava apenas 4 a cada um dos atributos, salvando o resto. Sua outra razão para economizar pontos de atributos era para que, quando ele desbloqueasse o charme, pudesse aumentá-lo para alcançar os pontos de outros atributos. Gustavo não verificou a interface do sistema no dia anterior, quando se tornou um Julo classificado. Agora que ele estava verificando, ele notou que as estatísticas de sua força não aumentaram, embora ele tivesse sofrido um tremendo aumento de força. O sistema registra apenas as estatísticas que me fornece. Parece que é esse o caso, Gustavo ponderou internamente. Se o sistema registrasse as estatísticas com base em seu aumento de força, deveria ser o dobro do que estava lá agora. Eu me pergunto quais requisitos eu preciso para desbloquear o charme. Gustavo estava começando a ficar preocupado depois de não conseguir desbloquear o feitiço por 2 meses. Ele estava pensando sobre o requisito. Uma parte dele achava que talvez tivesse que puxar um grande problema com um grande público, outra parte dele achava que talvez precisasse arrumar uma namorada ou algo assim. Ele sabia que a última parte era um pensamento estúpido, mas isso o incomodou por um tempo. Ele se lembrou de quando a bravura foi desbloqueada, também foi na frente de um grande público, mas o charme não foi desbloqueado junto com ele, então ele ficou bastante confuso, mas sentiu que para desbloquear o charme, o requisito pode ser algo que não o deixe permanecer baixo menos chave. Gustavo teve uma leve dor de cabeça pensando nisso. Talvez eu só pergunte à senhorita Aimee qual é a definição dela de charme, Gustavo concluiu internamente e procedeu a habilidades abertas. Habilidades e habilidades. Das, nível 3. Corrida, nível 2. Regeneração, nível 2. Morte, nível 2. Movimento articular, nível 2. Imunidade a toxinas, nível 2. Recreação, nível 2. Aquisição de linhagem, nível 2. Corte, nível 5. Golpe de palma, nível 3. Fritura, nível 7. Gustavo tinha um sorriso irônico sempre que via as habilidades culinárias por baixo. O aspecto mais vergonhoso era que as habilidades culinárias tinham níveis mais altos do que suas habilidades de luta. Talvez eu devesse aceitar a oferta do chefe Danzo e me tornar seu sucessor, disse Gustavo com um suspiro. Ele estava indo para a cozinha com mais frequência do que usando suas habilidades de luta, o que causou o aumento de suas habilidades culinárias. O lado bom disso foi quando ele descobriu que poderia usar algumas das habilidades culinárias em uma luta real. Ele tentou usar Chop uma vez quando ele e a senhorita Aimee estavam lutando e funcionou como um contra-ataque perfeito para o ataque dela naquele momento. O que Gustavo sentia que faltava agora era experiência e ele ainda estava tentando descobrir como obter mais experiência antes do teste inicial de entrada no MBL. Ele queria aumentar o nível de aquisição de linhagem para poder roubar linhagens de grau mais alto, mas sentiu que poderia ter que roubar muitas linhagens de grau inferior antes de poder subir de nível até esse ponto, porque percebeu que o nivelamento AMP veio com mais uso de uma habilidade ou habilidade específica. Gustavo levantou-se da banheira e foi se preparar para a escola. Em poucos minutos, ele terminou. Eu tenho que procurar um apartamento hoje, Gustavo murmurou enquanto saía de casa silenciosamente. Gustavo chegou na escola em poucos minutos correndo e foi para a cozinha da escola como de costume. A maneira como ele trabalhava agora era 3 horas na cozinha da escola antes de ir para a aula para as atividades do dia. Embora só precisasse trabalhar 3 horas, ainda recebia 5.000 radianos por mês. Nesse ponto, o que ninguém sabia era que Gustavo tinha mais de 250.000 radianos. Embora não fosse uma quantia enorme aos olhos de milionários e afins, Gustavo ainda era considerado muito rico.
Ele ainda se lembrava de que seu pai ganhava cerca de 20.000 todos os meses com a mineração de energia, enquanto sua mãe ganhava cerca de 15.000 como subassistente de cientista de laboratório. Então ele poderia ser considerado muito rico, embora tenha roubado. Recebido o dinheiro de pirralhos ricos. O dia praticamente terminou sem intercorrências. Ainda não havia sido revelado que Gustave já era um mestiço de nível Julo, caso contrário teria causado um grande alvoroço. Era bem sabido que é muito difícil para um mestiço de grau F achar difícil alcançar o nível Julo, já que esse era o grau mais baixo para linhagens. O grau de uma linhagem determinava até onde um mestiço chegaria no ranking da linhagem. Todos viram Gustave como um mestiço que nunca chegaria ao nível Julo devido ao seu grau de linhagem ser inferior a Enf. Gustavo deixou as dependências da escola após o horário de fechamento. Ele estava atualmente indo para a parte nordeste da cidade de Plankton. A senhorita Aimee deu-lhe folga hoje para treinar desde que ele decidiu procurar um apartamento para ficar. Ele estava atualmente indo para a periferia da cidade, já que era o lugar mais barato para alugar uma casa de acordo com sua pesquisa. Gustavo tinha dinheiro suficiente para usar o transporte público, mas ainda estava pensando se deveria ou não. Afinal, ele já estava acostumado a fazer trekking. Após um breve momento de reflexão, ele decidiu usar o transporte público. Ele embarcou em um ônibus flutuante no parque mais próximo. Os ônibus voadores por aqui, assim como os outros, flutuavam poucos centímetros acima do solo e o movimento era muito suave. Sem solavancos de qualquer tipo também, havia anjos espaciais posicionados em diferentes partes das estradas. Isso era apenas para que os veículos chegassem mais rápido aos seus destinos. Um anel espacial era grande o suficiente para caber em 10 caminhões enormes ao mesmo tempo e estava sempre ativo nas estradas. Foi capaz de teletransportar massas maiores e mais longe do que o círculo de teletransporte para pedestres. O único problema era que uma pessoa não podia entrar no anel espacial. Se uma pessoa normal tentasse entrar no anel espacial, seus corpos seriam despedaçados antes que pudessem chegar do outro lado, razão pela qual o círculo de teletransporte era para indivíduos. O ônibus voador começou a se mover e demorou apenas cerca de 5 minutos antes de chegar ao destino de Gustavo. Gustavo nem teve tempo de apreciar a paisagem interna do ônibus ou a bela aluna sentada ao seu lado. Ele nunca esperava que a viagem fosse tão curta. Imediatamente Gustavo desceu. O que apareceu em sua linha de visão eram pequenos prédios de 30 andares e coisas do gênero. Ao contrário da parte principal da cidade, este lugar era mais como uma cidade. Gustavo caminhou em direção a um determinado edifício à sua direita, que por acaso era uma cafeteria. Ele entrou na pequena cafeteria e parou em frente a uma mesinha ao lado da janela. Um homem de terno verde estava sentado esperando por ele. Bom dia, Gustavo cumprimentou-o. Bom dia, posso te ajudar? O homem perguntou educadamente. Eu devo encontrar um certo senhor. Calo aqui, respondeu Gustavo. Sou eu, e você é? O homem respondeu e também perguntou novamente. Gustavo respondeu com seu nome. Oh, senhor. Gustavo, prazer em conhecê-lo. O homem se levantou e estendeu a mão para cumprimentá-lo. Gustavo retribuiu o aperto de mão com uma expressão levemente surpresa. Eu esperava que ele surtasse ao descobrir que era uma criança, Gustavo pensou e continuou sentando na frente após a troca de gentilezas. Este homem era um agente que Gustavo contatou anteriormente através da senhorita Aimee. Era ele quem ajudaria Gustavo a conseguir um apartamento por aqui. Gustavo esperava algum tipo de atitude quando o agente o conheceu, mas ficou surpreso ao encontrar uma pessoa tão educada que nem se encolheu ao saber que estava se encontrando com uma criança. Os dois iniciaram discussões sobre o tipo de apartamento que Gustavo gostaria de alugar. Depois que Gustavo mencionou suas preferências, o Sr. Calo trouxe um dispositivo que projetava a aparência de diferentes apartamentos. Gustavo só precisava tocar na projeção para ampliar um determinado apartamento. Depois de verificar vários deles, Gustavo finalmente fez uma escolha. Acho que vou gostar deste, disse Gustavo enquanto apontava para o apartamento exibido na projeção. Capítulo 36 Alcançando a Independência. Depois que Gustavo escolheu um apartamento, o corretor, Sr. Calo, levou Gustavo até onde estava localizado. Ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Este era o limite da cidade, então Gustavo podia ver o contorno de uma floresta esparsa atrás desta área residencial com uma estrada bem estruturada no meio que levava aos limites da cidade. Eles chegaram em frente a um prédio de 7 andares situado no meio da terceira rua. Era de cor amarela e marrom. Era bem estruturado e não parecia muito chique nem parecia ruim. Embora esta área fosse muito longe da Echelon Academy, o transporte fazia a longa distância parecer inútil. Gustavo seria capaz de chegar à escola em 5 minutos depois de caminhar até a estação de ônibus flutuante. O senhor Calo levou Gustavo para o terceiro apartamento no último andar. Cada andar tinha cerca de 7 apartamentos, mas o último andar tinha apenas 4. Isso porque havia uma grande varanda lá em cima que cobria um terço do espaço. O apartamento que Gustavo estava prestes a alugar ficava ao lado da porta que dava para a varanda.
O agente o levou até o apartamento e mostrou como cada quarto parecia. O apartamento tinha 2 quartos, uma cozinha e uma sala grande o suficiente para acomodar até 50 pessoas. Foi muito bem espaçado. Gustavo andou de sala em sala inspecionando todos os lugares com uma expressão satisfeita. Embora houvesse um quarto extra do que ele esperava, ele ainda queria ir em frente e alugar o local depois de descobrir o preço. 50.000 radianos. Gustavo perguntou ao senhor. Calu. Sim, senhor. Gustavo. Há algo de errado. Podemos negociar se achar que é muito caro, propôs o senhor. Calu. Ah, então o preço ainda pode ser mais baixo do que isso. Gustavo ficou agradavelmente surpreso, pois esperava que fosse mais caro do que isso. Bem, que tal eu pagar 40.000? Gustavo decidiu tentar a sorte. Ah, senhor. Gustavo, 40 é um pouco abaixo da faixa de barganha, podemos subir para 45.000. Senhor Calu perguntou com um sorriso irônico pendurado em seu rosto. Gustavo ainda queria barganhar um pouco mais, mas lembrou que o senhor Calu tinha sido legal com ele desde o início e também nessa época ele tinha dinheiro suficiente para gastar, então decidiu não arrastá-lo mais. Tudo bem, então são 45.000, Gustavo concordou com um sorriso. A transação foi feita em dinheiro, pois Gustavo não tinha conta em banco. O senhor Calu ficou chocado com o fato de Gustavo não ter conta em banco na idade de Gustavo, mas foi tolerante o suficiente para aceitar o pagamento em dinheiro. Isso fez com que Gustavo adicionasse outra atividade à sua lista de afazeres, abrir uma conta bancária. Os documentos foram assinados e eles ainda tiveram que visitar uma agência governamental naquela área para documentação e acesso adequados antes de tudo ser feito. Por volta das 5 da tarde, eles concluíram o processo e Gustavo recebeu a chave do apartamento. O senhor Carlos saiu após uma breve conversa com Gustavo sobre algumas outras regras de permanência nas proximidades. Gustavo estava no apartamento vazio com um sorriso no rosto. Agora eu finalmente posso. Antes que ele pudesse completar suas palavras, uma notificação apareceu em sua linha de visão. O anfitrião completou a meta, alcançar a independência total. HMM. Outro objetivo alcançado e desta vez diz independência total. Gustavo olhou para a notificação com um olhar surpreso. Parece que alugar um apartamento era o último critério para atingir esse objetivo. Gustavo ergueu o queixo em contemplação. Recompensas de meta. Nova habilidade desbloqueada, avanço silencioso. Menor que 5.000 Gustavo olhou para as recompensas com uma expressão contemplativa. Avanço silencioso. Soa como uma habilidade relacionada ao movimento. Gustavo tinha um olhar um pouco desapontado porque ele já tinha arrancado o sprint, ele esperava algo que não tivesse a ver com movimento. Vou precisar testar isso mais tarde, Gustavo murmurou e começou a abrir os atributos do host na interface do sistema. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível, 4. Menos aula. Menos ESP, 5.260 dividido por 9.500. Menos HP, 170 dividido por 170. Menos energia, 80 dividido por 80. Atributos. Força, 32. Percepção, 30. Fortitude mental, 28. Agilidade, 28. Velocidade, 30. Bravura, 28. Inteligência, 31. Charme, nulo. Ponto de atributos menos 36. Gustavo assentiu depois de ver sua esp aumentar, ainda faltam mais 4.000, ele murmurou baixinho. A taxa em que estou ganhando é muito lenta. Além das tarefas diárias que me dão até 50, as missões semanais e mensais que concluem e os objetivos, deve haver outra maneira de obter mais Gustavo ponderou. Ele se lembrou de quando estava fazendo mais pesquisas sobre os videogames dos velhos tempos da Terra, monstros teriam que ser mortos para obter experiência, mas isso não era um jogo, era a vida real e ele não tinha ideia de onde encontraria monstros que ele poderia derrotar para ganhar Ele olhou para seu nível novamente, apenas subir 3 níveis em 2 meses não é um bom ritmo. Minhas estatísticas estão progredindo bem, mas meu aumento de níveis não tanto. Eu sou como aqueles jogadores antigos chamariam um noob, preciso encontrar uma maneira de obter mais caso contrário, levará muito tempo para desbloquear a função de loja e aquela coisa de classe. Tenho certeza de que também tem a ver com os níveis. Gustavo fechou a interface do sistema após uma longa reflexão sobre as soluções. Ele olhou para o apartamento vazio. Hora de ir comprar materiais de casa. Gustavo sorriu e saiu. Ele ainda era novo nesta área, então, quando saiu do prédio, teve que perguntar pelas lojas mais próximas. Ele passou por 3 ruas antes de chegar a um local onde várias lojas podiam estar à direita e à esquerda. Este lugar era como uma área comercial local. Gustavo olhou ao redor antes de encontrar uma loja desse revendedor com parcelas e eletrodomésticos. Gustavo entrou na loja que ainda não tinha muitos clientes no momento. Havia fileiras de aparelhos e eletrodomésticos lindamente dispostos dentro da pequena loja. Gustavo podia ver as lâmpadas do projetor que eram um substituto moderno para os aparelhos de televisão.
Havia a placa da web que era um substituto moderno para os computadores. A loja inteira estava cheia de diferentes tipos de aparelhos e eletrodomésticos. Gustavo não perdeu tempo em selecionar os que queria. A princípio, o dono da loja quis mandá-lo sair quando percebeu que havia um aluno de uniforme escolar desfilando em sua loja e escolhendo coisas diferentes, mas quando Gustavo trouxe um maço de dinheiro, o dono da loja engoliu saliva e foi muito educado. Ele pessoalmente mostrou a loja a Gustavo, ajudando-o a pegar os eletrodomésticos desejados. Vendo como o dinheiro tornava o dono da loja humilde, Gustavo decidiu usá-lo mais para sua satisfação. Gustavo disse ao homem que não conseguiria levar tudo o que comprou para seu apartamento porque eram muito pesados para ele e ele também precisava comprar mais coisas na outra loja ao lado. A princípio, o dono da loja quis dizer que Gustavo tinha que encontrar um jeito sozinho, mas Gustavo ameaçou ir a outra loja para conseguir o que precisava se o dono da loja decidisse não atendê-lo. Vendo que perderia uma boa quantia se Gustavo decidisse ir para outro lugar, o dono da loja não teve escolha a não ser ajudar. Ele primeiro chamou dois de seus trabalhadores do sexo masculino para ajudar, mas ainda não era o suficiente, então até ele teve que ajudar. Eles saíram da loja e foram para o apartamento de Gustavo. Cada pessoa carregava cerca de 3 caixas onde as mercadorias eram guardadas. Eles quase xingaram em voz alta quando descobriram que Gustavo estava hospedado no sétimo andar de um prédio sem elevador. Eles teriam que carregar as mercadorias tão alto. Normalmente, Gustavo seria capaz de usar o dispositivo de armazenamento para manter essas mercadorias, mas ele queria punir o dono da loja por quase despachá-lo antes. De alguma forma, o dono da loja era um homem gordinho com uma barriga de grávida. Só estou ajudando você a se exercitar. Gustavo apagou qualquer forma de culpa que sentiu depois de olhar para o dono da loja que estava suando baldes. Alguns minutos depois, eles chegaram ao último andar e levaram as compras de Gustavo para seu apartamento. Depois disso, Gustavo dirigiu-se a outra loja para comprar outras coisas como almofadas, colchões, estruturas de madeira como mesas de leitura e prateleiras, etc. Ao contrário de antes, Gustavo carregava todas essas coisas de volta para seu novo apartamento sozinho. Ele estava usando isso para completar a tarefa diária. Enquanto ele se movia de um lado para o outro, as pessoas da vizinhança o encaravam com um olhar intrigante. Seu rosto era desconhecido por aqui, então era bastante esperado. Ele finalmente trouxe o último equipamento de que precisava e se dirigiu para seu apartamento com uma grande caixa na mão. Ele chegou à frente do prédio e estava prestes a subir as escadas quando alguém o chamou do lado. Olá, você é a nova pessoa que fica no apartamento 48. Era uma voz feminina suave. Gustavo virou-se para a direita para encarar quem acabara de falar. Capítulo 37, Vizinha irritante. Olá, você é a nova pessoa que fica no apartamento 48. Era uma voz feminina suave. Gustavo virou-se para a direita para encarar a pessoa que acabara de falar. Era uma adolescente com um moleto azul e shorts justos verdes. Ela parecia atlética com seu corpo erguido. Seu cabelo era um toque de prata e rosa, dando-lhe um olhar terno com um sorriso suave no rosto. Outra coisa que a destacava eram os dois pequenos chifres saindo dos lados de sua testa. Os chifres tinham cerca de 3 centímetros de comprimento, mas tinham uma espécie de espiral semelhante à de um unicórnio. Ela estava vindo em direção a Gustavo do beco. Sim, eu posso te ajudar. Gustavo questionou após analisar a garota em um instante. Não, pelo contrário, posso te ajudar com isso. A adolescente apontou para a caixa na mão de Gustavo enquanto falava. Não, obrigado, estou bem. Gustavo respondeu enquanto se virava para ir em direção às escadas. A garota estranhou o olhar desinteressado e distante de Gustavo. Gustavo começou a subir as escadas surpreendentemente a garota o seguiu. Espere, eu também moro aqui, vamos ser vizinhos, então deixe-me pelo menos ajudá-lo. Ela gritou para Gustavo por trás. Nenhuma ajuda necessária, respondeu Gustavo sem olhar para trás. A garota, que obviamente era um tipo teimoso, correu para a frente de Gustavo e se virou para encará-lo enquanto subia as escadas em um movimento para trás. Eu sou Ang, prazer em conhecê-lo, eu também fico no último andar. A garota disse com um sorriso fofo pendurado no rosto. Prazer em conhecê-lo também, Ang, Gustavo respondeu enquanto virava para a esquerda e subia as escadas mais rápido. Ele passou ao lado de Ang enquanto subia. Espere, e você? Qual é o seu nome? Ang questionou Gustavo, que já havia passado por ela. Gustavo congelou por um instante antes de continuar subindo novamente. Gustavo. O tom de sua voz era baixo, mas audível. Gustavo. Belo nome, Ang riu levemente e subiu correndo as escadas para ficar diante de Gustavo novamente. Vamos, deixe-me ajudá-lo com isso, Ang propôs novamente. Nenhuma ajuda necessária, Gustavo disse novamente antes de virar para a esquerda e subir para passar ao lado dela. Tom. 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 Ela subiu as escadas novamente e bloqueou Gustavo. Vamos ser vizinhos, temos que ser legais um com o outro. Ela disse enquanto tentava pegar a caixa de Gustavo. Não há necessidade.
Gustavo afirmou enquanto se movia para a caixa ao lado, desviando da mão dela. Vamos, ela disse novamente enquanto estendia a mão para pegar a caixa. Não há necessidade. Gustavo desviou do braço dela novamente. Vamos. Não há necessidade. Vamos. Não há necessidade. Deixe-me ajudá-lo. Sua ajuda é desnecessária. Gustavo estava começando a ficar irritado com Ang tentando ajudar de todas as formas. Ela se adiantou novamente para pegar a caixa e desta vez Gustavo saiu completamente do caminho. O Ang exclamou quando seus pés tropeçaram em um pequeno mental que se projetava para fora da escada. Antes que ela soubesse o que estava acontecendo, ela havia perdido o equilíbrio e seu corpo estava caindo para frente. Desde que começaram a trocar palavras, eles já haviam subido para o terceiro andar, então cair neste ponto a faria rolar 50 degraus e sofrer ferimentos. Gustavo já havia calculado isso em sua mente enquanto processava a queda dela. Ele sentiu que ela era irritante e talvez devesse deixá-la para que ela aprendesse a cuidar de seus negócios, mas ele lembrou que ela estava apenas tentando ajudá-lo, afinal. Gustavo deslocou a caixa para o lado esquerdo com velocidade, colocando-a sob a axila enquanto segurava o fundo com o braço esquerdo. Ele rapidamente se virou e esticou o braço direito. Ang, que estava caindo em direção à escada com os olhos fechados devido ao medo, de repente sentiu uma mão envolver a região inferior do peito, impedindo-a de cair. Faltou seus seios por 1 centímetro. "Uh!" Ela exclamou surpresa ao abrir os olhos para ver seu corpo a poucos metros de colidir com a escada. Ela virou o rosto para o lado e encarou o dono do braço que por acaso era Gustavo. Cuidado por onde anda, Gustavo disse em voz baixa enquanto a puxava para cima. Nesse momento, Ang sentiu uma onda de embaraço brotando de dentro de si. Suas bochechas ficaram vermelhas quando ela olhou para Gustavo, que se virou e começou a subir as escadas novamente. Ela ficou lá olhando para as costas dele por vários segundos antes de subir rapidamente para encontrá-lo. Tom, 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 tom. Gustavo estava subindo as escadas em velocidade moderada, então ela conseguiu alcançá-lo facilmente. Ela timidamente virou o rosto para a esquerda para olhar para Gustavo, que continuou subindo as escadas com uma expressão indiferente. Obrigada, ela falou em voz baixa antes de virar o rosto para o lado. Sem problemas, respondeu Gustavo. Ela notou que Gustavo não carregava mais a caixa com as duas mãos, mas sim do lado esquerdo. Parece que ele realmente não precisava de ajuda, ela disse internamente com uma expressão de surpresa. À primeira vista, todos considerariam Gustavo o típico cara de aparência fraca, embora ele já estivesse crescendo a cada dia. Vendo a grande caixa em suas mãos, ela pensou que não seria fácil para ele levantá-la até o topo, então ela decidiu vir ajudar. Você também é mestiço? Ela perguntou com um olhar curioso. Também. Gustavo respondeu com uma pergunta. Eu sou mestiça, mas você não parecia então pensei que você fosse um humano normal. Ela explicou enquanto subiam as escadas. A aparência é um critério para ser um mestiço. Gustavo questionou com uma expressão ligeiramente insatisfeita. Ah não, não foi isso que eu quis dizer. É só que eu sempre quis ajudar os fracos com minha força de mestiça e eu notei você. Desculpe, se eu te chateei. Ela notou que conforme ela falava mais e mais o rosto de Gustavo estava ficando amargo, então ela decidiu parar e se desculpar. Está tudo bem, respondeu Gustavo. A explicação dela o lembrava de seu antigo eu, e era por isso que ele tinha uma expressão ageda antes. O mundo não merece nenhum herói. Apenas tente sobreviver primeiro porque sem poder suficiente sua vida não está realmente em suas mãos. Este foi o processo de pensamento de Gustavo depois de se lembrar da situação com eu e o resto. Sua morte teria sido varrida para debaixo do tapete se eles o tivessem matado lá devido a seus antecedentes poderosos, mas ele matando Paul e causando o estado atual de e o despertou muito dentro da cidade. Ele provavelmente teria sido pego e morto se não fosse pela senhorita Aimee, e era por isso que seu processo de pensamento atual era subir ao auge do poder neste planeta para que ninguém jamais pudesse controlar seu destino ou vida novamente. Aimee, eu vi você no ônibus mais cedo, você frequenta Echelon Academy, não é? Ang quebrou o silêncio depois de um tempo. Gustavo balançou a cabeça em afirmação, mas estava se perguntando por que ela faria uma pergunta que tinha uma resposta tão óbvia já que ele ainda estava de uniforme escolar. Ah, isso é ótimo, eu frequento escolas de Black Rock, disse Yang com um sorriso. Gustavo lembrou-se das escolas de Black Rock, já que não ficava muito longe da Echelon Academy. Assim como a Echelon Academy, as escolas de Black Rock também tinham mestiços, Slarkovs e humanos misturados, a diferença era que a Echelon Academy tinha mais prestígio. Enquanto continuavam a subir as escadas juntas, Ang falou sobre sua escola, seus planos para o futuro, seus pais e irmãos. Gustavo ouviu suas palestras e digitou algumas palavras até chegar em frente ao seu apartamento. Ang ainda estava falando, mas ele teve que interrompê-la dizendo que ainda precisava arrumar seu apartamento. Ang acenou com a cabeça e acenou-lhe adeus com um sorriso antes de se dirigir para o apartamento oposto ao de Gustavo. Gustavo teve vontade de fazer facepau ao perceber que ela estava hospedada com a família bem na frente dele.
Vai ficar barulhento por aqui. Gustavo suspirou enquanto entrava em seu apartamento. Gustavo começou a desempacotar e arrumar tudo dentro das caixas. Ele colocou tudo no lugar apropriado. O colchão, a tela de projeção na parede, mesa de leitura, etc. Ele usou o spray 2 vezes para tornar seu trabalho mais rápido e em 30 minutos estava pronto. Ele olhou para o apartamento com um sorriso. Nas paredes da sala havia uma projeção dos mares que brilhavam. Deu uma sensação calmante. As almofadas de couro preto e vermelho no meio da sala. Uma mesa de leitura, colocada no canto noroeste da sala de estar com um quadro de teia circular semelhante a um vidro colocado sobre ela. Uma prateleira foi colocada no canto sul da sala. Gustavo ficou satisfeito em ver tudo estruturado do jeito que ele queria. Seu rosto de repente mostrou uma carranca, eu ainda preciso ir buscá-los. Não posso deixá-los lá. Afinal, eles pertencem a mim, Gustavo suspirou enquanto falava. Lembrou-se de ter deixado algumas das roupas que havia adquirido nesse período. Ele os colocou no pequeno armário dentro de seu antigo quarto na casa de seus pais. Ele não queria voltar lá novamente inicialmente, mas agora ele precisava. Havia apenas algumas roupas e ele poderia facilmente comprá-las de volta, mas não queria deixar vestígios de si mesmo naquela casa. Gustavo saiu de seu apartamento recém-alugado e desceu as escadas. A essa hora já passava das 7 da noite. Capítulo 38, Rompendo laços inexistentes. Gustavo foi até a rodoviária mais próxima e voltou para a casa dos pais. Como esperado, levou apenas cerca de 5 minutos antes que ele chegasse à parada mais próxima da casa de seus pais. Gustavo atravessou a rua 34 em direção à área residencial. Em poucos minutos, ele chegou a uma casa que era a sétima na lista de casas desta área. A diferença entre esta rua e a nova em que seu apartamento estava localizado era que este lugar era melhor construído, embora apenas casas do tipo bungalow pudessem ser vistas. Era óbvio que esta parte da cidade era mais urbana. Gustavo não perdeu tempo, caminhando em direção à casa. Ele olhou ao redor e notou que o carro de sua mãe não estava estacionado na frente, o que significava que ela ainda não estava em casa. Gustavo, que sabia onde estava a chave, foi buscá-la. Abriu as portas e entrou direto no quarto onde passou 10 anos enclausurado. Ele não perdeu tempo pegando suas roupas no armário colocado atrás de sua banheira. Ele trouxe um dispositivo de armazenamento um pouco semelhante ao que ele pegou de um Will. Um tipo de botão. Ele havia se livrado do dispositivo de armazenamento de um Will há muito tempo. Ele não queria que ninguém rastreasse isso para ele. Gustavo colocou as roupas no dispositivo de armazenamento após ativá-lo. Ele se virou para sair da sala, mas parou quando chegou à porta. Ele se virou e observou a sala. Ele caminhou de volta para a banheira em que dormia há anos e colocou a mão sobre ela. Ele esfregou a borda levemente, eu não vou sentir sua falta. Ele se virou depois de murmurar essas palavras e saiu da sala. Gustavo atravessou o pequeno corredor e se dirigia para a porta quando sentiu algo. Com. Com. Ele podia ouvir os sons de passos vindos de fora. Parece que eles chegaram, Gustavo murmurou quando a porta foi aberta. Duas pessoas entraram. Eles eram ninguém menos que a mãe de Gustavo e seu irmão mais novo, Henry. Eles olharam para Gustavo que estava vindo da passagem do outro lado por um momento antes de se dirigirem para o sofá para se sentar. Eles ignoraram Gustavo, que continuou caminhando em direção à porta. Esse lixo. Você sabe que seu irmão não voltou para casa na hora e você nunca demonstrou nenhuma preocupação. A mãe de Gustavo gritou com um olhar retorcido. Mãe, por que você se preocupa em iniciar uma conversa com ele? Hendrik cruzou as pernas com estilo enquanto falava com uma voz fria. Gustavo parou seus passos depois de ouvi-los falar. O lixo tem que servir para alguma coisa pelo menos. Deixa ele se preocupar. A mãe de Gustavo falou mais uma vez. Ei, inútil, meu único filho recebeu uma bolsa de estudos para frequentar a academia MBU para jovens mestiços e agora está recebendo treinamento pessoal de um mestiço classificado como eixo. A mãe de Gustavo acrescentou com um olhar orgulhoso. Ah, é por isso que eles estão chegando atrasados esse tempo todo. Gustavo somou 2 mais 2. Você deveria vir e parabenizá-lo. Ser bom para uma coisa, embora todos saibamos que você é inútil. A mãe de Gustavo continuou batendo as gengivas sem parar enquanto elogiava Hendrik. Gustavo estava parado a poucos metros deles. Ele ficou lá por vários segundos com um olhar sombrio no rosto antes de finalmente dizer algo. Bom para ele. Gustavo voltou a caminhar em direção à porta. Ele passou por trás de onde eles estavam sentados no sofá. Um sorriso pairou em seu rosto quando ele falou novamente, parabéns. A expressão no rosto de Gustavo quando ele parabenizou Hendrik foi de despreocupação. O sorriso tinha uma espécie de elemento ridículo. Entapa. 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 Gustavo voltou a caminhar depois de dizer isso. Ei, você deveria estar de joelhos ao me dizer isso. Hendrik afirmou com uma expressão de nojo. Ele se sentiu enojado pelo fato de Gustavo não ter o mesmo olhar ciumento que costumava ter sempre que olhava para ele.
Aquele olhar de reverência não estava mais lá. Gustavo não parou de andar, ele se comportou como se não tivesse ouvido uma palavra do que Hendrik acabou de exigir. Ei, lixo, você me ouviu. Ajoelhe-se e me parabenize. Hendrik parecia chateado quando se levantou para olhar para Gustavo, que ainda estava indo em direção à porta. Faça-me, Gustavo murmurou silenciosamente enquanto virava a cabeça para olhar para Hendrik. Olhe. Hendrik recuou um pouco ao ver o olhar frio no rosto de Gustavo. Ele nunca pensou que chegaria o dia em que Gustavo olharia para ele daquele jeito. O olhar fez um arrepio percorrer sua espinha, porque ele parece tão feroz de repente. Hendrik não conseguia entender a mudança repentina. Gustavo virou-se para a porta quando chegou antes dela e estendeu a mão para abri-la. De repente, uma força estranha desceu sobre Gustavo, fazendo parar em seus movimentos. Eu disse ajoelhe-se. Hendrik gritou novamente. Ele parecia ter recuperado a coluna. Ele estava se xingando internamente por ter medo de Gustavo. Como posso ter medo de lixo? A mão direita de Hendrik estava estendida na direção de Gustavo. Gustavo sentiu a mesma força estranha envolvendo seus ombros e empurrando-o para baixo com força. Ele reconheceu esse poder, era de Hendrik. Os joelhos de Gustavo dobraram ligeiramente devido à força repentina, mas em um segundo ele se endireitou, usando os ombros para empurrar a força invisível para cima. Hendrik ficou surpreso ao ver que Gustavo não estava caindo de joelhos como esperava. O que está acontecendo? Hendrik não está usando seus poderes agora. Como Gustavo ainda está de pé. A mãe deles podia ver Hendrik estendendo a mão, o que significava que ele estava usando seus poderes, mas ela não entendia porque ainda estava vendo o mesmo olhar casual no rosto de Gustavo, como se ele não fosse afetado. Como ele é capaz de resistir à minha telecinesia? Hendrik começou a caminhar em direção a Gustavo enquanto aumentava a produção de sua telecinese. Gustavo sentiu a força pressionando seu ombro aumentar. O piso de baixo estava começando a ranger devido ao aumento de peso. Isso deve ter cerca de 1000 quilos de força. Gustavo calculou enquanto se virava e começava a caminhar em direção a Hendrik. Se este fosse o antigo eu de Gustavo, aquela quantidade de força caindo sobre seus ombros iria esmagá-lo. Entapa. 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 A cada passo que Gustavo dava, o choque nos rostos de Hendrik e de sua mãe aumentava. Como? Hendrik canalizou sua linhagem ainda mais aumentando a força além do que era antes. Gustavo parou por um instante enquanto olhava para baixo enquanto seu rosto escurecia. Ele levantou o pé direito e o colocou à frente do esquerdo antes de fazer o mesmo com o esquerdo. Eu tolerei seus excessos como meu irmãozinho por muito tempo. Gustavo falou com um tom ofendido. Deixei você fazer o que quisesse comigo, já que eu era incapaz de revidar. Eu era um patético irmão mais velho, não era? Bem, isso acaba hoje. Ele falou quando chegou na frente de Hendrik, que ainda estava com o braço estendido. Como seu irmão mais velho, darei a você o que você merece quando desrespeita uma pessoa mais velha. Gustavo acrescentou enquanto olhava para Hendrik nos olhos. Hendrik arregalou-se de choque, mas antes que pudesse abrir a boca para falar, notou a palma da mão de Gustavo balançando em direção à sua bochecha esquerda. Era muito rápido para ele seguir e antes que ele pudesse reagir à velocidade, o contato foi feito. Pá! Um tapa alto ressoou na sala de estar quando Hendrik foi lançado voando para o outro lado da sala. Bang! Suas costas bateram na parede do outro lado enquanto sua boca se abria com as costas arqueadas. Seu corpo ficou nessa posição por um tempo enquanto seu rosto mostrava dor e confusão antes de seu corpo deslizar para o chão. Já que você quer tanto esses pais inúteis, você pode ficar com eles. Gustav falou enquanto se virava. Sua mãe ainda estava sentada no sofá com a boca aberta. Era como se um filme estivesse passando diante dela. Ele é capaz de resistir à telecinese de Hendrik. De onde ele tirou forças para realizar tais feitos? Sua mente não conseguia compreender o que acabara de acontecer. Ela sentiu que tinha visto a coisa mais inacreditável acontecer na frente dela. Como isso é possível? Não é o mesmo lixo que eu dei à luz. Ela não conseguiu reagir adequadamente ao incidente e ficou olhando para Gustav, imaginando se ele era outra pessoa disfarçada. Gustav começou a caminhar em direção à porta mais uma vez. A partir de hoje, não somos uma família. Se algum dia nos cruzarmos no futuro, tratarei vocês como trato todos os outros. Gustav disse quando chegou à porta. Não compartilhamos nenhum vínculo ou relacionamento e assim permanecerá. Capítulo 39 Perturbação da vizinhança. Hendrik ajoelhou-se no chão com uma expressão de dor estampada em seu rosto. Sua visão estava embaçada e ele podia sentir o cheiro de um líquido metálico escorrendo por suas narinas enquanto olhava para as costas de uma pessoa que se afastava cada vez mais de sua linha de visão. Como? De onde ele tirou uma força tão insana? Hendrik sentiu-se sonolento por ter recebido um tapa de Gustav. Ele podia ver cerca de 3 Gustavos caminhando em direção à porta enquanto emitiam um aviso de que ele não conseguia ouvir direito devido ao zumbido em sua orelha esquerda causado pelo tapa forte. Gustavo abriu a porta e saiu depois de expressar suas palavras anteriores.
Sua mãe ainda estava sentada por muitos segundos antes de se lembrar que seu amado filho ainda estava deitado no chão do outro lado da sala. Ela rapidamente se levantou e correu para Hendrik. Ela tinha lágrimas nos olhos quando viu Hendrik ajoelhado no chão com sangue escorrendo do nariz e o olho esquerdo inchado. Oh, Hendrik, é você. Ela se agachou e tentou ajudá-lo, mas Hendrik a empurrou e se levantou com força. Não me toque. Ele tinha um olhar de humilhação em seu rosto enquanto caminhava em direção ao seu quarto. A mãe deles, que caiu de bunda depois que Hendrik a empurrou, cerrou os dentes com uma expressão enlouquecida. Ela não conseguia entender o que acabou de acontecer, mesmo depois de algum tempo. Aquele lixo se atreve a tocar no meu precioso menino. Ela murmurou com um olhar de loucura. Em poucos minutos, Gustavo estava de volta ao seu apartamento recém-alugado. Ele ficou dentro de seu apartamento com um sorriso no rosto. Ele não se sentiu sufocado ou desconfortável neste novo ambiente de forma alguma. Quando ficava com os pais, ficava sempre no quarto que lhe davam, mas mesmo assim o ambiente era sufocante. Mesmo quando mal via a família com quem ficava e ainda assim o ambiente ainda era muito inconveniente para ele. Mas agora, isso não era mais o caso. Ele sentiu que finalmente seria capaz de criar boas lembranças em um lugar que realmente poderia chamar de lar. Gustavo entrou em seu quarto e vestiu o pijama depois de colocar suas roupas em seu novo armário. Ele calculou suas despesas do dia e notou que ainda tinha cerca de 150 mil radianos. Era uma quantia que poderia durar um ano inteiro, mas depois de ouvir o discurso da senhorita Imei no Dozo outro dia, Gustavo decidiu acumular riqueza antes de ingressar no MBL, pois poderia ser necessário. O único problema era como fazer isso. O objetivo que ele tinha em mente para a semana era fazer uma extensa pesquisa sobre a melhor maneira de usar suas habilidades para ganhar algum dinheiro. Ele podia fazer coisas que seus pais não podiam, já que ambos nunca ultrapassaram a classificação Julo e ele acreditava que com sua força atual ele deveria estar entre os Julo mais fortes da cidade no momento. Já estava ficando tarde, mas Gustavo ainda não estava com vontade de dormir. Caminhou até a sala e foi até sua mesa de leitura. Gustavo sentou-se na cadeira colocada em frente e bateu 2 vezes na placa circular semelhante a vidro. Troem. Uma projeção holográfica de um teclado e uma tela virtual apareceu acima da placa de vidro. Este era um computador da era moderna. Podia ser levado para qualquer lugar, pois era muito portátil. Também pode diminuir para um tamanho de bolso. Gustavo tinha usado apenas um na escola, então ele não era tão experiente quanto os outros no uso da web, mas ele decidiu aprender. Conecte-se ao ponto de acesso mais próximo. Sim, Gustavo murmurou essas palavras antes de bater com o dedo indicador no botão SIC que apareceu no ar. 3 dias depois, Gustavo estava começando a se acostumar a viver neste novo ambiente. Ele estava indo para a escola com Ang nos últimos 3 dias. Ele conheceu o pai Zhang e eles eram do tipo legal, como ele esperava, já que a filha deles era a mesma. Seu pai era um Slarkov puro. Ang tirou os chifres dele enquanto sua mãe era uma humana pura. Era difícil encontrar humanos puros e Slarkovs hoje em dia, então Gustavo ficou surpreso. Pais irritados também trabalhavam em um laboratório perto do coração da cidade de Plankton. Ela tinha um irmão mais novo que tinha mais ou menos a mesma idade de Hendrik. Surpreendentemente, ele tinha o oposto do personagem de Hendrik e era até tímido. Gustavo conheceu alguns outros vizinhos durante esse tempo. A maioria era bastante neutra com sua atitude em relação a ele. Isso fez com que Gustavo se sentisse em um mundo completamente diferente. Isso significa que as pessoas pobres são as mais legais. Se for esse o caso. Por que meus pais são o oposto? Gustavo nunca conseguia entender isso e, às vezes, quando pensava nisso, ficava com dor de cabeça, então decidiu parar de pensar em como o mundo funciona e se concentrar no seu próprio. Gustavo continuou seu treinamento com a senhorita Aimee no Gama idoso. Gustavo Fiat já havia percorrido os 3 andares do idoso. Sempre que ele esbarrava em qualquer um de seus companheiros de idade praticando lá, eles tinham um olhar de reverência. Mais deles o abordaram para ser seu amigo, mas Gustavo ainda não aceitava amizades. Internamente ele sentiu que esta situação não era boa. Ninguém vinha procurar seu problema, como ele receberia compensações futuras. Mas Gustavo também sabia que era apenas uma questão de tempo até que isso acontecesse, pois havia notado que alguns deles ainda tinham olhares de insatisfação ao vê-lo. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que uma daquelas crianças orgulhosas viesse desafiá-lo novamente e Gustavo jurou em seu coração que desta vez receberia uma compensação maior do que a de Majuba. Gustavo andou pesquisando nos últimos dias trabalhos que poderia fazer para juntar mais dinheiro e encontrou vários na internet. O único problema era que a maioria deles eram trabalhos em tempo integral e era impossível para ele abandonar a escola agora. Eram 8 da noite agora. Gustavo deitou em sua cama como um tronco de madeira e suspirou. Apenas o combate de realidade virtual parece plausível, mas levaria muito tempo para eu construir reputação suficiente para que outros pagassem por um desafio, murmurou Gustavo. Ele realmente sentiu que poderia continuar sendo um pobre coitado e não conseguir dinheiro suficiente antes do teste de admissão do MBA.
Neste momento, restavam apenas um pouco mais de 3 meses. Gustavo suspirou novamente, tão curto tempo, eu deveria ter começado isso antes, ele lamentou. Enquanto Gustavo ainda estava pensando em saídas, ele de repente sentiu os pelos de sua pele se arrepiarem. O que é? Antes que ele pudesse completar sua declaração, um som alto foi ouvido. Bang! Parecia um prédio desabando. Que há? Um grito alto de partir o coração ecoou pelo prédio, fazendo com que Gustavo imediatamente pulasse da cama. Solvo. Gustavo imediatamente saiu correndo de seu quarto e direto para fora de seu apartamento. Conversa. Conversa. Ele não foi o único que ouviu o barulho, os vizinhos também ouviram. Vários deles podiam ser vistos se movendo em direção à fonte do ruído. Kilian. Outro grito soou novamente, fazendo com que os pelos da pele de Gustavo se arrepiassem novamente. O que é isso? Ele se perguntou internamente enquanto corria em direção às escadas. Devido ao número de pessoas nas escadinhas espaçadas, o movimento era lento. Ele podia ver Ang descendo em um ritmo rápido de sua localização. Eles eram cerca de 6 a 7 pessoas antes dele e dela. Gustavo deu meia volta e correu para o corredor. Em poucos segundos, chegou à porta que dava para a varanda. Ele não perdeu tempo em abri-lo. Gustavo entrou em um passo rápido e se moveu em direção à borda da varanda que estava a 6 metros de distância. Ele parou diante da borda e olhou para o chão dessa altura. Ele podia sentir que a perturbação vinha do andar térreo porque podia ver as pessoas se movendo em direção ao apartamento ali. Gustavo respirou fundo antes de pular vários metros à frente. Capítulo 40 Revelação assustadora. Ele parou diante da borda e olhou para o chão dessa altura. Ele podia sentir que a perturbação vinha do andar térreo porque podia ver as pessoas se movendo em direção ao apartamento ali. A altura deste edifício era superior a 30 metros. Comparado com o prédio onde ele lutou contra Paul, este era como um anão. Gustavo respirou fundo antes de pular vários metros à frente. Fulos. Enquanto ele descia, o vento soprou em seu suéter, fazendo-o inflar. Seu cabelo loiro também estava flutuando devido ao vento. Gustavo sentiu como se estivesse voando e a liberdade de cair no ar estava fora deste mundo, mas não durou. Bom. Gustavo caiu de pé com os joelhos ligeiramente dobrados. O chão tremeu levemente quando seus pés fizeram contato com ele, causando a formação de uma pequena nuvem de poeira. O som alto que ele fez ao pousar alertou a todos, e eles se viraram para olhá-lo com admiração. Gustavo ficou surpreso, pois não sentiu o recuo como deveria, mas agora não parou para analisar isso, pois a situação em questão era prioritária. Gustavo virou-se para encarar o prédio que abrigava seu apartamento. Havia um enorme buraco na parede em frente. O interior do apartamento que estava situado aqui podia ser visto mesmo que estivesse um pouco escuro. Como Gustavo praticamente usou um atalho para chegar até aqui, ele foi um dos primeiros a chegar, o que significava que ninguém havia entrado para verificar o que estava acontecendo. 4 homens também se aproximavam por trás. Gustavo olhou para o buraco na parede com um olhar de perplexidade. Sua percepção foi capaz de se espalhar por mais de 20 metros ao seu redor para que ele pudesse sentir algo se movendo dentro do apartamento. Isso não é humano. Quando Gustavo percebeu isso, um homem atrás dele passou correndo por Gustavo em direção ao buraco. O homem estava a apenas alguns metros de chegar ao buraco quando de repente sentiu um puxão por trás. Ele se virou para ver um adolescente com cabelo loiro segurando seu braço direito. Antes que ele pudesse reagir, ele foi levantado e puxado para trás com força. Gustavo foi quem puxou o homem de volta, o que deixou muitas pessoas perplexas, mas antes que pudessem dizer qualquer coisa. Bang! O buraco na parede se abriu mais do que antes. Detritos foram enviados voando em todas as direções. Se Gustavo não tivesse puxado o homem de volta, alguns dos destroços teriam feito contato com ele. Mas agora os olhos de todos estavam focados no que saiu do buraco. E o que saiu disso foi algo que Gustavo nunca havia visto antes desde a época de seu nascimento. Tom, tom, tom. O som dos passos pesados ressoava no ouvido de todos enquanto a visão do que saía do buraco dava um grande susto. Era uma criatura de 2,5 metros de altura com pelos castanhos por todo o corpo e olhos vermelhos escuros. Parecia um ser humano com 2 pernas dobradas para trás. 4 garras afiadas pingando sangue podiam ser vistas em ambas as patas e seu corpo tinha uma espécie de físico robusto. Seu aspecto facial era semelhante ao de um lobo, enquanto seu corpo era um pouco semelhante ao de um urso devido à sua robustez. Baque. Um braço que havia sido desenraizado de um ombro caiu da boca da criatura. Estava pingando sangue fresco. Menos que a. Menos lobo de sangue mestiço. Menos alguém, chame a polícia. Todo o lugar tornou-se caótico imediatamente após a fonte do distúrbio ser revelada. As pessoas começaram a correr de um lugar para outro com medo. Então é assim que um mestiço se parece. Gustavo só tinha lido sobre eles, mas nunca tinha visto como eles eram.
Não passou pela sua cabeça dar uma olhada na web, já que tinha estado ocupado tentando encontrar um emprego nos últimos 3 dias. O mestiço olhou para as pessoas nas proximidades e começou a andar para frente. Cerca de 20 pessoas se reuniram por aqui, mas nenhuma delas era mestiça. Eles eram principalmente humanos normais. Gustavo e o mestiço trocaram olhares. GRRHHH. O mestiço rosnou com um olhar feroz enquanto o sangue escorria de suas presas que tinham cerca de 9 polegadas de comprimento. Os homens atrás de Gustavo tinham olhares de cautela e estavam se movendo lentamente para trás quando o lobo sangrento mestiço deu um passo à frente. Algumas pessoas foram carregar qualquer coisa que pudessem usar como arma, embora soubessem que era inútil enfrentar um mestiço. Gustavo observou a criatura por mais alguns segundos. Eu aguento, ele disse internamente, mas antes que pudesse dar um passo à frente, alguém correu para sua frente por trás. Ela ficou na frente dele. Era uma linda adolescente com cabelo prateado e rosa. Ang, o que você está fazendo? Gustavo exclamou ao perceber que era Ang. Vou cuidar disso até a polícia chegar, por favor, coloque os outros em segurança, disse Ang com um olhar feroz. Neste momento não havia sorriso em seu rosto. Ela parecia ainda mais obstinada do que os homens ao redor. Antes que Gustavo pudesse responder a ela, ela já havia disparado em direção ao mestiço de lobo de sangue. O mestiço de lobo de sangue também correu em sua direção após perceber que tinha um desafiante. Gustavo queria parar Ang mais cedo, mas percebeu algo. Sulus. Ele notou que a velocidade de Ang era quase tão rápida quanto a dele. As pessoas nas proximidades também não tentaram parar Ang, o que também surpreendeu Gustavo. A missão de emergência foi lançada. Gustavo de repente viu uma notificação aparecer em sua linha de visão. Missão de emergência, proteja a vizinhança. Recompensas da missão de emergência, oculto. Punição por falha na missão, oculto. Gustavo ficou surpreso novamente ao ver esta missão, pois nunca havia recebido tal missão antes. Espera, proteger a vizinhança. Gustavo pensou internamente. Isso significa que o sistema quer que eu derrote este mestiço. Gustavo chegou a esta conclusão depois de ver a missão. Este era seu plano inicialmente, mas Zhang já havia tomado a iniciativa e queria prolongar a luta até que os policiais chegassem aqui, porque ela sabia que não seria capaz de derrotá-lo e achava que nenhuma outra pessoa por aqui seria capaz de derrotá-lo. Qualquer. Enquanto Gustavo estava em seus pensamentos, uma batalha já estava acontecendo na frente. Ang foi mais rápida que a mestiça desde a primeira troca observada e pôde-se ver que ela parecia bastante experiente. Golpear. Golpear. O lobo de sangue continuou a golpeá-la, mas suas garras continuaram passando pelo vento gerado pelo movimento de seu corpo. Ang pulou pelo local desviando dos ataques do mestiço com facilidade, mas não foi capaz de causar nenhum dano, mesmo que tentasse. Por que os policiais ainda não chegaram? Esses desgraçados não vão chegar até que estejamos todos mortos. Pessoas lamentando ao fundo podiam ser ouvidas enquanto a luta entre Ang e o mestiço continuava. Pais irritados e seus irmãos assistiram ao fundo com expressões preocupadas. Eles teriam parado a batalha se fosse possível, mas eles sabiam o quão teimosa sua filha era quando se tratava desse tipo de situação. Tentar algo assim agora pode até matá-la, então eles continuaram chamando a polícia para chegar o mais rápido que pudessem. A batalha durou cerca de 5 minutos e Gustavo notou que o mestiço estava ficando cada vez mais feroz enquanto Ang ficava cada vez mais lento. Ela deve estar ficando sem resistência. Gustavo notou isso e estava prestes a intervir quando o grande lobo de sangue de repente saltou vários metros sobre o corpo de Ang e pousou na frente de um homem observando do lado de fora. A ação repentina surpreendeu Ang, pois ela não esperava que o lobo de sangue simplesmente saltasse sobre sua cabeça. O homem que estava segurando um grande cano de mental se cagou de medo quando o lobo pousou na frente dele. Ele não conseguia nem balançar a arma que estava segurando. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.